Valeu, até mais. Bom, boa noite, todos e todas. Quero dar as boas-vindas a vocês ao segundo ciclo, né, ao ciclo número 2 do Projeto Transformar. Eu sou Lohane Lopes, sou a coordenadora de projetos da Fundação André e Lúcia Maggi, e vou estar com vocês nesse primeiro momento da aula, e depois eu vou passar a palavra para o facilitador, que vai ficar com vocês durante esses 3 encontros desse ciclo. E eu quero, então, compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente possa conversar um pouco a respeito de algumas informações que eu quero tratar, quero falar com vocês. Vamos lá. Bom, imagino que todos estão aí acompanhando a minha tela. Então, mais uma vez, boas-vindas a todos para esse segundo ciclo. E um pouco no gancho do que vocês acompanharam, né, no primeiro ciclo, que era de impactos sociais, eu quero falar um pouco da Fundação André e Lúcia Maggi, um pouco como a gente pensa a nossa, e como foi a construção da nossa visão, missão e valores, né, que foi o que vocês já vinham trabalhando, vieram, né, discutindo nesses 2 ciclos, tá? Então, deixa eu só compartilhar minha tela, me parece que a tela não está sendo compartilhada, então deixa eu voltar aqui. Agora foi? Tá ok a tela? Vamos ver se tá ok. Agora acho que foi. Perfeito. Então, agora que vocês estão vendo, tá aí a boas-vindas oficial para o segundo ciclo, e retomando o que eu estava falando, né, sobre os impactos sociais e como a gente pensou, a Fundação pensou, né, na nossa missão e na visão e nos valores que a gente tem como nossas atividades. Então, dentro da nossa missão, a gente tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento local e humano. E dentro disso, a gente pensa, né, e tem a visão de transformar pessoas e comunidades para o desenvolvimento sustentável. E aí, logo abaixo, vocês estão vendo que tem todos os nossos valores, né, integridade, consciência ambiental, humildade, gestão participativa, comprometimento, empreendedorismo, respeito às partes interessadas. Então, essa estrutura que forma a base da Fundação André e Lúcia Maggi, ela traz uma série de informações contidas nelas, né? Assim como a gente bebe na fonte do ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assim como a gente bebe em outras fontes também, para poder estruturar essa missão, visão e valores. E aí, a partir disso, eu vou apresentar para vocês esse quadro, que ele tem várias informações, ele é um pouco, a princípio, um pouco difícil de ler, mas eu vou acompanhando aqui com vocês como que a gente traduz a nossa missão, visão e valores para as ações e projetos que a gente desenvolve. Então, aqui no quadro, logo acima, a ideia de contribuirmos para o desenvolvimento das comunidades onde a empresa, a Maggi, tem atuação. Então, a gente tem o local delimitado, onde a gente desenvolve as nossas ações. E dentro disso, o eixo pessoas e o eixo instituições. Então, dentro dessa dinâmica, né, pensando nas pessoas que a gente quer impactar e nas instituições também que a gente impacta e também é impactado com as nossas atividades, a gente quer contribuir com o desenvolvimento dessas comunidades para que as pessoas e organizações sociais atinjam o máximo de seus potenciais. Está aqui na nossa base desse quadro que eu estou apresentando para vocês. Dentro disso,
A gente divide os nossos públicos, né, entre as crianças, os jovens, os familiares, os educadores, membros da comunidade que a gente atua, e dentro do eixo pessoas, e dentro do eixo das instituições, as organizações sociais, as lideranças locais, o poder público e as empresas. São esses públicos que estão sempre orbitando das nossas ações, que são os públicos impactados, né? E dentro disso, então, a gente tira qual é o papel da nossa instituição, da fundação. É a promoção, está logo aqui abaixo, é a promoção da cidadania, é fazer com que a metodologia que é aplicada nas atividades que a gente desenvolve seja disseminada, é capacitar instituições, e um desses programas de capacitação das instituições é o Projeto Transformar, que vocês fazem parte, população e trabalho em rede, com esse projeto a gente desenvolve o Potencializa, com essas informações a gente desenvolve o Potencializa, e o reconhecimento e incentivo, né? Essa é uma parte especial que eu vou dar atenção com vocês hoje. O reconhecimento e incentivo, ele vai numa crescente, né? As instituições, elas se capacitam por meio do Transformar, fazem parte das nossas atividades de modo geral, se desenvolvem, né, a capacidade de gestão interna, e elas podem, então, concorrer ao prêmio André e Lúcia Maggi, que é um reconhecimento dessas instituições. Então, nesse sentido, eu quero, então, apresentar para vocês a segunda edição do prêmio André e Lúcia Maggi, que é um prêmio que está aqui como reconhecendo iniciativas, incentivando a transformação. É um prêmio que ele é, como eu falei, um incentivo, né, e é um reconhecimento a essas instituições que já vêm desenvolvendo um trabalho interessante dentro de 3 categorias específicas. Então, tem a categoria Boas Práticas de Gestão, a categoria Melhores Impactos e a Empreendedor Social. Então, eu convido vocês a entrarem no nosso site, na Fundação André e Lúcia Maggi, .org.br, e conhecerem mais a fundo o edital dessa premiação. O edital ele vai ficar aberto até o dia 20 de agosto, então vocês têm aí um período longo para fazer a inscrição, não deixem para a última hora, né? Já comecem a ler, comecem a perceber se a instituição de vocês pode participar, leiam com atenção todos os requisitos e inscrevam-se no site. E os primeiros colocados, né, o primeiro colocado tem um valor em dinheiro e também um valor, uma capacitação ao longo do próximo ano, né? Então, o primeiro lugar ganha R$40 mil, recebe, né, o recurso de R$40 mil, o segundo 20 mil e o terceiro R$10 mil. Na categoria empreendedor social, o valor é de 30 mil, um valor único para um único ganhador. Então, a ideia dessa premiação é, para além do recurso financeiro, também trazer capacitação para as pessoas que fazem parte da instituição. Então, é programada uma semana que a gente chama uma semana de imersão, para tratar de informações a respeito de como utilizar melhor esse recurso que foi, então, premiada a instituição. Então, eu convido vocês a também conhecerem esse edital, e mesmo que vocês não tenham né, os requisitos para participarem do edital, a gente pede, então, que você verifique as instituições que vocês conhecem, se elas se enquadrariam, e aí repasse, então, para os outros esse edital que está aberto, para que eles possam participar conosco. Agora, com relação a alguns lembretes, né, eu vou aqui relembrar algumas coisas que você já tem feito, mas aqueles que ainda não estão fazendo, então, para que fiquem atentos. Ao final de cada aula, né, de cada aula presencial aqui conosco, nas videoaulas, é importante que vocês preencham com o nome inteiro, aquele link com a presença, que confirma a presença de vocês e que dá depois direito, né, que vai ser usado para que seja feito o certificado de participação. É importante que vocês tenham lá o preenchimento do nome inteiro. Isso é importante porque tem pessoas que são homônimas, então tem um nome parecido. Então, para a gente fazer um certificado que seja mais próximo, né, da correção, com o nome correto de todo mundo, eu peço que vocês coloquem aí o nome inteiro no link no final da aula. E aí, então, aqueles que completaram 2 aulas, tiveram pelo menos 2 presenças, né, durante as aulas ao vivo,
receber por e-mail o certificado ainda essa semana. Então, a gente já está confeccionando todos os certificados, e como nós tivemos um grande volume, né, de espectadores, então a gente tem de participantes, né, das aulas, a gente tem muitos certificados para serem produzidos, então, por isso eu peço, por favor, que vocês coloquem o nome inteiro para facilitar essa produção dos certificados. E aí vocês vão receber ao longo dessa semana por e-mail. Então, é importante também ter a certeza de que seu e-mail está recebendo todos os nossos informes. E também é importante que vocês aproveitem o momento de tirar dúvida, de falar a respeito das instituições de vocês, ou das iniciativas que vocês têm, no momento da assessoria individual. É para isso que ela serve. É um bate-papo com o mentor, né, com o facilitador que está naquele ciclo. Então, no ciclo passado, o bate-papo era com a Morgana, e com outro que também dava suporte, se eu não estou enganada, era o Adriano. Agora, o suporte vai passar a ser com um novo facilitador, e assim vai a cada ciclo, vocês vão poder ter o suporte ao tema que está sendo abordado, quanto a algum outro tema que possa ser tratado durante a assessoria. Então, aproveitem esse espaço. A gente tem percebido que algumas pessoas têm tido dúvidas do que é uma assessoria individual, mesmo de conversar e trocar uma ideia mesmo, sobre o que é que vocês têm aí de dificuldades ou soluções, né, também. Vocês podem compartilhar com a gente outras informações que vocês têm desenvolvido aí no local de vocês e que têm tido sucesso. Então, aproveitem e se inscrevam sempre pelo Doodle, que é o link que também aos finais de cada aula, para que vocês marquem o melhor momento para vocês. Mais lembretes, então, fechado um ciclo, a gente avalia, não é isso? A gente está aprendendo isso também. Então, o importante é que vocês preencham aí a avaliação do ciclo 1 de impactos sociais, assim como a avaliação das assessorias, aqueles que fizeram também preencham, por gentileza, e é um link simples que está lá no boletim que foi enviado para vocês por e-mail, só clicar no link e vocês já vão ter acesso a essa avaliação do ciclo 1. E mais um assunto importante para lembrar é o dia de transformar. Esse assunto, inclusive, pode ser um assunto interessante de ser tratado durante as assessorias. O que é o dia de transformar, né? Todo esse conteúdo, tudo que está sendo tratado durante os nossos encontros pode ser, e a gente quer estimular que vocês façam um dia de transformar, repassando e compartilhando o conhecimento de vocês, que a gente acabou formando durante esse tempo das aulas, para outras instituições, para outras pessoas que precisam dessas informações. Pode ser uma reunião simples, um evento, ou um café da tarde com as instituições, com pessoas da rede de vocês, que vocês acham importante. Então, que seja um momento estratégico para vocês também, de repente, apresentarem os projetos que vocês já vêm desenvolvendo, stakeholders, né, partes interessadas, parceiros que podem vir a somar nas ações que vocês querem ter esses parceiros. Então, o dia de transformar pode ser um dia de bastante repercussão para a própria instituição de vocês. Então, a gente pede atenção para que vocês comecem aí a pensar nessa ideia do dia de transformar, que vai acontecer segundo o nosso calendário. A gente programa o dia de transformar em outubro, e em novembro vocês executam no dia que melhor for para vocês, no dia da semana, no horário melhor, ou no final de semana, no horário mais adequado. Aí é com vocês decidem o melhor momento e a forma como isso vai ser feito. Isso é uma contrapartida, né? Então, vocês que estão fazendo o curso, saibam que a gente vai querer que vocês depois nos enviem fotos, nos enviem relatos de como é que foi isso, e a gente quer saber de vocês como é que foi esse dia de transformar. E aqueles que ainda não estão no grupo do WhatsApp, tem aí o número do Felipe, que é o facilitador do grupo do WhatsApp, então tem o número aqui, vocês podem adicioná-lo e pedir também para adicionar o número de vocês. A gente está com uma qualidade bem interessante, né, das trocas aqui no grupo, então podem usar bastante esse espaço de comunicação para poder também trocar muita ideia e, quem sabe, aí surgirem novas parcerias também. Uma das últimas informações, o boletim continua sendo enviado às segundas-feiras
antes da aula, então fiquem atentos ao e-mail de vocês, porque aí vão as informações do que vai ser tratado, a apostila, alguns outros detalhes que vão ser úteis durante o ciclo e durante a aula de vocês. E qualquer dúvida ou maiores informações, vocês também podem entrar em contato por e-mail, além do grupo do WhatsApp, a gente tem o e-mail fundacão@fundacãoalm.org.br, que está à disposição para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Essa foi uma apresentação rápida. Eu quero, então, desejar uma boa aula, boas aulas, né, nesse novo ciclo, no segundo ciclo, que vai tratar de gestão de projetos sociais. E eu vou, então, passar agora a palavra para o Emílio, que vai ser o facilitador que vai ficar acompanhando vocês durante esses 3 encontros. Então, boas aulas e aproveitem bastante esse momento. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado, Lohane, aí pelos lembretes, né, e avisos. Eu já vou me apresentar para vocês, tá? Então, antes de eu fazer minha apresentação, só lembrando, né, que hoje a gente vai iniciar aí o nosso ciclo 2, né, que é o de elaboração e gestão de projetos. A minha apresentação, né, meu nome é Emílio Boiago Jardim, eu sou sociólogo, já trabalho no terceiro setor e no governo há 16 anos, comecei a trabalhar lá em 2001. Atualmente, eu sou sócio proprietário de uma empresa de consultoria social chamada Ressus, em que eu faço avaliação de programas sociais. Também sou facilitador associado na INC, né, desde 2014, e já trabalhei em várias ONGs, né, algumas talvez vocês até conheçam aí, né, trabalhei aqui na Fundação Abrinq, na Gaia, trabalhei na Care Brasil, e também trabalhei na Prefeitura de São Paulo, tá? Esses foram os lugares aí por onde eu andei. E o que a gente vai ver hoje, tá? Hoje aqui, a gente vai ver a parte de elaboração de projetos, alinhamento do marco lógico. Então, na de hoje é somente essa parte aqui, tá? Elaboração de projetos e alinhamento do marco lógico. Nos outros ciclos que eu vou fazer com vocês, né? Aí a gente vai ver esses aqui, que é gestão de projetos, planejamento e ferramentas práticas, e também a parte de gestão de projetos, no enfoque no monitoramento, né, dos projetos e com ferramentas práticas também. Então, essas três agendas, esses três itens aqui, eles conversam bastante entre si, eles se complementam bastante. Então, muito do que a gente for ver hoje aqui do marco lógico, a gente vai usar também, vai usar no monitoramento, tá bom? Então, hoje aqui, como eu já comentei com vocês, é o alinhamento do marco lógico. Qual que vai ser o nosso objetivo aqui, né? A gente quer introduzir e apoiar aqui no entendimento do que é, né, o que é o marco lógico e por que ele é importante, então deixar isso com vocês, né, bem claro. E também a gente espera que vocês, ao final, né, dessa assessoria, dessa capacitação, que vocês estejam aptos a organizarem logicamente as ações do seu projeto, tá? Então, esses são os nossos objetivos aí. E antes da gente começar propriamente no marco lógico, vamos recapitular um pouco, né? Vocês estiveram com a Morgana, né, no primeiro ciclo, e lá com ela vocês trataram da teoria de mudança, né, da organização de vocês,
ela até comentou comigo, né, tive em contato com ela, ela falou que vocês fizeram a teoria, né, de mudança da organização de vocês, né, de toda a organização, para saber qual que é o problema que a organização combate, né, que problema social a organização quer resolver e como ela espera mudar essa situação, né. E aí também vocês viram os indicadores chaves aí dos projetos, enfim, viram como aí medir os processos, o desempenho e o impacto, né. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Eu vou até fazer um parênteses aqui, que fica como reflexão para vocês, né. A teoria de mudança e marco lógico, algumas pessoas, alguns artigos, alguns pesquisadores vão dizer que é praticamente a mesma coisa, são quase que idênticos, alguns chegam até a dizer que são a mesma coisa. Para outras pessoas e outras instituições tem diferenças bem claras, né, entre um e o outro. Eu vou apresentar para vocês o marco lógico, e aí vocês depois vão poder fazer uma reflexão, né, a reflexão de vocês mesmos sobre o que vocês acham disso. Eu já vou adiantar um pouco a minha, e aí depois a gente pode conversar mais no final sobre isso, né. Mas para mim, assim, a teoria de mudança e o marco lógico, eles se complementam e se complementam muito bem. São coisas distintas, mas muito próximas também, tá? E basicamente, um é mais dinâmico, né, como vocês devem ter visto com a MOG, né, vai tratar de quais são as ações que existem hoje que a gente quer mudar, quais atitudes que a gente não quer mais ver nas pessoas, quais problemas que a gente quer eliminar, né, e o marco lógico ele vai dar uma visão que é bem essa mesmo, bem lógica, assim, qual que é a lógica do seu projeto? Né, que atividades, produtos, e eu já vou ver isso com vocês em detalhes também, tá? Que atividades, produtos que a gente faz e que garante que o nosso projeto tem uma lógica, que o nosso projeto fica de pé, que o nosso projeto de fato tá dando resultado, tá? Então, resumindo aqui, o que eu gosto de dizer é que a teoria da mudança é meio como um filme, né? Um cinema daquelas mudanças acontecendo enquanto a gente está realizando um projeto, e o marco lógico é uma parte um pouco mais, ela não é tão dinâmica, né, e ela é uma parte mais preocupada isso, com o raciocínio, com a análise, para garantir que, de fato, é aquela ação que está levando aquele impacto, aquele resultado que vocês viram com a MOG lá, tá bom? Então, para a gente começar aqui, vamos falar da importância dele, né? O primeiro ponto aqui que a gente coloca, o marco lógico, ele te ajuda muito na elaboração, seja de um projeto novo, tá? Ou seja, no alinhamento de um projeto que já está em andamento. Então, às vezes, você vai começar um projeto, e aí é legal, se você já conhece a ferramenta do marco lógico, já ir fazendo as análises, né, sociais, a árvore de problemas, a árvore de objetivos, e já tendo o marco lógico em mente, porque aí vai ser mais fácil, né, para elaborar o seu projeto. E muita gente diz assim também, não dá para usar o marco lógico quando um projeto já está em andamento, já começou, então eu só consigo usar o marco lógico antes de iniciar o projeto, né? Nos lugares em que eu trabalhei, várias vezes eu utilizei o marco lógico quando o projeto já estava em andamento. E não tem nada errado em fazer isso, tá, pessoal? A gente vai ver mais para os slides aí, né? Eu vou mostrar para vocês, mas eu só quero adiantar um pouquinho, né? Que não tem nenhum problema se o nosso projeto já está em andamento, não tem problema algum a gente usar o marco lógico com ele. Eu fiz isso muitas vezes, tá? Em vários projetos, né? E também o que acontecia? Eu fazia no meio e ajudava muito, porque às vezes as pessoas que estavam trabalhando com o projeto não tinham uma ideia precisa, uma ideia lógica de tudo aquilo que elas estavam fazendo. E quando a gente fazia o marco lógico, mesmo que fosse no meio, com o projeto já andando, clareava para essas pessoas o que elas estavam fazendo. E ao clarear o que elas estavam fazendo, elas conseguiam fazer melhor, tá? Então,
talvez vocês ouçam de muitas pessoas ou leiam em livros que não dá para fazer em andamento. Não, dá sim para fazer quando um projeto já está em andamento, e eu recomendo que vocês façam, tá? É importante ter um marco lógico. Se a gente tiver ele antes do projeto começar, melhor. Se tiver em andamento, tudo bem também. Tá? Tem já algumas pessoas, né, fazendo algumas perguntinhas aqui. Eu já vou responder uma primeira pergunta aqui, que a Rosa, é uma pergunta da Rosa, inclusive, né, ela está perguntando se nós vamos conhecer a árvore de problemas e a árvore de objetivos e se vamos aprender a fazer. Rosa, já respondendo aqui a sua pergunta, né, eu hoje, aqui com vocês, eu vou entrar um pouquinho na árvore de objetivos, né, e na árvore de problemas, né, e a Mog comentou comigo que ela trabalhou um pouco isso com vocês na primeira assessoria, né, então vamos pegar isso que vocês já trabalharam no primeiro ciclo, eu vou mostrar aqui um pouco, mas hoje, exatamente hoje, eu não vou entrar na árvore de problemas aqui com vocês, tá bom? Eu vou, no outro ciclo que a gente vai ter, a gente vai olhar ela em detalhes, tá? Obrigado aí, Rosa, pela sua intervenção e pela sua pergunta. Então, aqui, ó, continuando sobre a importância, né, do marco lógico, então, assim, ele vai demonstrar claramente a relação entre os objetivos, as atividades e os resultados esperados do projeto. E isso é uma coisa muito, muito legal, é um dos aspectos mais fortes, assim, mais positivos do marco lógico, né? Porque é muito comum também, em todo lugar que eu trabalhei, isso aconteceu, né? A gente dá objetivos grandiosos, né, para os nossos projetos, né? A gente fala que com aquele projeto a organização vai resolver todos os problemas de violência com a criança, né? Então eu falo que o meu projeto acaba com a violência infantil. Aí depois eu falo que o meu projeto, graças ao meu projeto, graças ao meu projeto, que aquelas crianças entraram na faculdade. Mas será que foi graças ao meu projeto mesmo, tá? Será que de fato é o meu projeto que gera esse impacto, que gera esse resultado? Será que eu não estou exagerando um pouco no objetivo? Será que não está grandioso demais? Tudo bem, o objetivo pode até ser grandioso, o impacto também, mas será que eu coloquei todas as atividades necessárias nesse projeto para alcançar? Então o marco lógico vai ajudar a gente a ter segurança e clareza, tá? Que de fato aqueles resultados estão sendo gerados por nós, seja nós a organização, seja nós o nosso projeto, tá? E só uma coisinha que eu falei ciclo, né, que a gente iria tratar nos outros ciclos, né, eu me confundi, a gente vai tratar da árvore de problema sim, mas nas outras capacitações, né, porque essas aqui são capacitações, então desculpa aí pelo meu equívoco, tá bom? O que mais aqui a gente tem? Ó, ele é uma ferramenta analítica que vai te ajudar, né, vai apoiar o planejamento, o monitoramento e a avaliação dos seus projetos, né? De fato, quando a gente faz um marco lógico ali, a gente vai ver nas atividades ali do marco lógico, já tem uma semente ali, um começo do planejamento do nosso projeto. Não está ali todinho, né? Mas já tem ali uma parte do nosso planejamento. Uma outra coisa aqui que a gente vai ver é que ele vai ajudar a gente a identificar os riscos, né, que existem no nosso projeto. Que riscos podem acontecer, né? Sempre aqueles que mais aparecem à nossa mente, que vêm com mais clareza, né? Como a gente nesse setor trabalha muito próximo a governo, por exemplo, então, existe um risco de no meio do projeto o governo ou a comissão ou o FUNCAD deixar de apoiar o projeto porque houve troca de cargos comissionados, houve troca de prefeito e tal, né? Então, o marco lógico vai ajudar a gente também a identificar os riscos e a gente vai ver isso lá na parte de premissas, tá bom? Por fim, aqui, ele vai, como ele já dá os objetivos, o impacto para a gente, ele vai ajudar também a medir o andamento do nosso projeto, saber se a gente de fato está chegando perto daqueles objetivos que a gente disse que chegaria, tá? Então, são
esses 5 pontos aí que tratam basicamente da importância do marco lógico. E não bastasse tudo aquilo, né, também, né, várias organizações usam um marco lógico também, né, então a gente colocou aqui algumas para vocês, né, ó, tem a Fundação Abrinq, que eu comentei também, um programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, né, aqui no canto esquerdo, a Artemisia, que trata de incubação de negócios sociais, enfim, Criança Esperança, Ford, muitos usam, né, e é muito comum também, não sei se vocês já repararam nisso, ou já trombaram com isso, né, é muito comum também para os financiadores, né, quando a gente vai aplicar algum edital, vai inscrever a nossa organização, né, em algum edital, os financiadores pedem sempre o marco lógico, tá? Então, às vezes eles chamam de quadro lógico, às vezes eles falam marco lógico, às vezes é um campo lá que eles falam quais são a estratégia e os objetivos do seu programa, né? Tem alguns editais que colocam dessa maneira. Então, assim, sempre que você for buscar financiamento, né, inevitavelmente alguém vai te pedir um marco lógico do seu projeto. Então, vamos dar uma definição aqui, rapidinha, né, do marco lógico. Então, o que eu gosto de deixar bem enfatizado para vocês é que o marco lógico, ele é um método de análise, tá? E ele é um conjunto de ferramentas que vão facilitar o planejamento e a gestão de um projeto. Eu gosto de deixar isso bem claro para mostrar como ele é mais abrangente, né? Porque a gente já vai chegar no slide em que eu vou mostrar, né, a cara do marco lógico para vocês verem ele finalmente, né? Mas ele é mais do que aquela matriz que eu vou já mostrar para vocês, né? Ele é de fato todo um método. E nesse método tem aqui, ó, tem a análise das partes interessadas, né? Quem são os envolvidos, quem são os afetados por aquele problema, a análise de objetivos, plano de recursos, análise de riscos, análise de problemas, né? Então entra a árvore de problemas aí, como a Rosa tinha perguntado, né? Também. Plano de atividades do seu projeto, os indicadores e meios de verificação, análise de premissa, tá? Então, tudo isso daqui são uma série de ferramentas que compõem o marco lógico, tá? Então ele é muito mais do que só uma matriz, ele é um método bem amplo, assim. E, assim, uma coisa legal também é a história dele, né? O surgimento do marco lógico. Ele foi criado por uma agência americana, né, de ajuda externa e desenvolvimento, que é o USAID, e eles criaram isso porque quando eles iam financiar projetos, né, ou iam executar projetos, às vezes as pessoas apresentavam para eles, assim, dentro do mesmo projeto, muitos objetivos. É aquele famoso caso, vocês já devem ter visto, assim, o meu projeto é, tem uma parte que é para desenvolver, melhorar a parte escolar das crianças, tem uma parte aqui que é para fazer leitura, tem uma outra parte aqui que é leite, tem uma outra parte aqui que é creche, e aí você, num único projeto, que era um projeto de melhorar o desempenho escolar da criança, às vezes tinha tantos objetivos e objetivos tão diferentes daquele que necessários, né, para você chegar ao seu impacto final, que ficava confuso, né? Você não sabia, nossa, o projeto está fazendo tanta coisa, mas essa coisa aqui, será que é necessária? Será que precisa de tudo isso, né? Então, foi com essa ideia, assim, de definir exatamente qual que é o objetivo do nosso projeto, né? De preferência trabalhar com um objetivo no máximo. Eles perceberam também, né, que não tinha uma análise boa do contexto do projeto, então não sabia quem eram os parceiros, quem eram os interesses de cada um, quais eram os problemas. Também tinha muito caso aqui, né, como eu comentei já um pouco com vocês, da pouca coerência lógica entre os objetivos, os resultados, entre as atividades, os resultados
e os objetivos, né? Então, às vezes a pessoa colocava atividades para se atingir um objetivo ou criar um impacto, e às vezes essas atividades estavam ali e elas eram totalmente desnecessárias, ou seja, elas não contribuíam para gerar o resultado ou um impacto, tá? Tinha também um problema com as estratégias, né? Como você tinha muitos objetivos e muitas atividades, você nunca sabia exatamente qual que era a estratégia que aquele projeto adotou, né? Será que ele adotou uma estratégia de qualificação das professoras na sala de aula para melhorar o desempenho escolar, ou é uma estratégia de fortalecimento nutricional ou de saúde das crianças para que elas tenham um melhor desempenho, tá? Então, como você tinha muita atividade, elas não estavam ligadas entre si, não tinha uma lógica entre elas, você não conseguia definir a estratégia também, tá? Então é daí que ele vem, tá? Para resolver essa questão aqui. Eu vou passar essa definição rapidinho aqui, eu vou pular ela, na verdade, e vou colocar ela direto aqui na matriz do marco lógico, para a gente conhecer, né? Então eu falei lá que o marco lógico é um método, é uma coisa mais ampla, mais abrangente, e uma das coisas assim que saem desse método, que é um produto aí desse método, é essa matriz aqui, que é a matriz do marco lógico. Bom, o que é essa matriz, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Então eu falo que é uma tabela de 4 linhas, 4 colunas, que resume as questões-chave do projeto. Ela vai apresentar a hierarquia dos objetivos, já vou mostrar isso para vocês ali, vai ficar mais claro, tá? Ela vai apontar os fatores externos que podem afetar o projeto, né, as premissas, e ela vai mostrar como os objetivos serão medidos e avaliados. Pronto, ela aqui, né? Então as 4 colunas, as linhas aqui, né, impacto, objetivo e produto. Essa é a nossa matriz do marco lógico. Eu vou mostrar agora para vocês um pouco como se faz a leitura dela e em seguida, para diminuir a nossa ansiedade, né, porque toda vez que a gente trabalha com marco lógico, a gente já quer, e as pessoas sempre pedem para a gente já colocar um projeto ali, né, um exemplo, né, então eu só vou mostrar para vocês como se lê, bem rapidamente, tá? Em seguida, eu já vou colocar um projeto aí de uma ONG em que eu trabalhei, tá? Para ficar com uma cara mais que a gente conhece mais, né? Mais da nossa área. Basicamente, ó, essas setinhas que eu coloquei aqui é aquilo que está dito naquele slide que fala da hierarquia do projeto, né? Então tem uma hierarquia aqui, tem uma relação, uma relação lógica, né? Se eu faço as atividades, eu vou conseguir entregar esses produtos. Se eu entrego os produtos, eu atinjo o objetivo do meu projeto. E ao atingir o objetivo do meu projeto, eu vou causar um impacto, contribuir para uma melhoria em uma comunidade, uma cidade, um país, em um público-alvo, né, em meus beneficiários e tal. Então, assim, ele tem uma lógica que é essa primeira lógica que a gente tem que ter bem gravada com a gente aqui, tá? Que é a lógica vertical, são essas setinhas aqui, né, que eu coloquei. Voltando aqui, né, são essas setas. E ele tem essa lógica aqui que a gente chama de lógica vertical. Já vai ficar mais claro, tá, pessoal? Aguenta aí só um pouquinho que eu já vou colocar para nós aí um exemplo prático. Que é a lógica vertical, que a gente fala que é a lógica do se então, que é basicamente o seguinte: se eu tenho os insumos, todos os recursos necessários, e essas premissas aqui, o governo, por exemplo, o governo me apoia, tá tudo tranquilo, as crianças gostam daquele projeto, elas frequentam, então, né, aí eu venho aqui, ó, então, eu consigo fazer as minhas atividades. E aí a gente vai lendo ele, assim, até chegar no impacto, tá? Então, ó, se eu faço as minhas atividades, e ao fazer as atividades, aqui eu tenho como uma premissa que as crianças têm um bom desempenho, então eu entrego os produtos. Se eu entrego os produtos e então não tem nenhum risco ali, eu consigo entregar os objetivos. E assim vai até lá em cima. Vamos para um exemplo aqui, prático, que vai ficar mais claro para a gente, tá?
Pronto. Esse daqui é um projeto numa ONG que eu trabalhei, a Care Brasil, e era um projeto de mediação de leitura para jovens, né? Então, queria formar jovens mediadores de leituras para que eles lessem para outras pessoas, incentivassem outras pessoas a lerem, que eles lessem mais, e, enfim. E aí eu vou passar aqui com vocês essa matriz para ficar claro para a gente a lógica horizontal que eu falei para vocês e a lógica vertical, tá? Então vamos lá, ó, acompanhem comigo aqui, ó. Esse primeiro quadro aqui, ó, de livros e voluntários, é aquele quadro lá que eu tinha mostrado para vocês que estava escrito insumos, né? Insumos são aqueles recursos, né, físicos, financeiros e tal, que eu necessito para fazer alguma coisa. Então, se eu tenho os livros, né, e se eu tenho voluntários lá, os jovens voluntários, né, eu vou, e eu tenho uma biblioteca aqui, né, ó, com bom acervo, em bom estado, e os voluntários são convidados, e os voluntários aparecem. Então, ó, se eu tenho os livros, e eu tenho aqui a biblioteca com bom acervo, então eu vou conseguir fazer oficinas de leitura. Se eu faço as oficinas de leitura, e os jovens, aqui ó, na coluna de premissas aqui ó, na nossa última coluna, os jovens participam das oficinas, então, qual que é o meu resultado? Lógico, eu vou ter jovens formados, né, e esses jovens vão fazer aqui ó, rodas de leituras. Bom, se eu tenho jovens formados que fazem rodas de leituras, e se a escola apoia, deixa as crianças utilizarem o espaço, colaboram, né, com o professor, com o material, se a escola apoia a realização das rodas de leituras, então eu vou promover a leitura entre os jovens. Bom, e se eu promovo aqui a leitura entre os jovens, e eu tenho aqui de novo aqui a biblioteca com bom acervo e com boa estrutura, então eu vou contribuir com o rendimento escolar dos alunos, tá? Essa aqui é como se lê um marco lógico, né? Então aqui eu fiz uma leitura com vocês combinando, né, o que a gente chama da leitura vertical e da leitura horizontal. E esse é um dos benefícios aqui do marco lógico, né? Eu consigo ver aqui, ó, vindo aqui dos insumos, das minhas atividades, que são as oficinas de leitura, os meus produtos, desculpa, que são os jovens formados e as rodas de leituras. Eu consigo ver, de fato, se tudo isso daqui vai levar ao meu impacto que está aqui em cima, né? Quer ver? Eu vou só voltar aqui um pouquinho, ó. Lembra aqui, ó, impacto, objetivo, produtos, atividades e insumos, né? Então, ó, eu consigo ver se não está faltando nada para o meu projeto, né? Então, eu consigo cercar o meu projeto, né, de tudo que ele necessita. E aí, de fato, o projeto tá coerente, né? Por exemplo, uma coisa, eu até brinquei aí com vocês, né? Eu falei, às vezes a gente coloca, né, no nosso projeto, o meu projeto de leitura aqui, ele vai fazer com que os adolescentes ou as crianças mais tarde entrem na faculdade. Então, o meu projeto leva as crianças para a faculdade. Bom, tudo bem, as crianças e os adolescentes, né, ao terem passado pelo seu projeto, depois eles podem entrar para a universidade e tal. Mas não necessariamente o seu projeto que levou eles para lá, né? O seu projeto pode ter contribuído um pouco, né? Então vocês veem aqui, ó, como que não está exagerado, né? Ó, de fato, está tudo certo. Ó, o que eu preciso? Eu preciso de livros e voluntários, e aí eu vou fazer oficinas de leitura. Aí eu vou formar esses jovens, eles vão começar a fazer rodas de leitura, e quando eles fazem as rodas de leitura, eles estão promovendo a leitura entre os jovens, né, entre aqueles que não estão na roda de leitura, né, que vão, né, ter contato com a roda, e entre eles mesmos, né. E quando eu tenho jovens que leem mais,
é muito provável que a leitura vá melhorar o rendimento, a nota deles, né? Vai melhorar o desempenho escolar. Tá vendo como o projeto fica amarrado, né? Eu consigo mostrar que tudo que está aqui, né, nessa lógica vertical, tá levando de fato aquilo lá, né? Tá contribuindo para aquilo, tá? E não tem nada exagerado, né? Porque para esse jovem, por exemplo, vamos supor que eu dissesse aqui, não, esse projeto aqui de leitura vai levar o jovem para a universidade. Bom, ele pode até contribuir, mas ele sozinho não vai fazer isso, né? E faltariam outras atividades aqui, né? Eu estou aqui, no caso, promovendo apenas leitura. Caso eu desejasse ou quisesse que ele entrasse, e que fosse do impacto do projeto, né? Ele entrar na faculdade, eu teria que colocar mais insumos aqui, né? Eu teria que fazer mais atividades e outros produtos, tá bom? Se vocês quiserem também perguntar, ou se alguma coisa não ficou clara aqui dessa lógica e dessa leitura, tá, pessoal? Fica à vontade aí para mandar as perguntas. Então, aqui o que é importante a gente saber, e a Rosa perguntou para mim de árvore de problemas, né? Aqui, ó, vou linkar um pouco com vocês da onde vem a maior parte dessas coisas que a gente usa no marco lógico, né? Então, a gente acabou de ver aqui que o nosso marco lógico tem lá insumos, atividades, ó, e tem produtos, certo? Ele tem objetivos e ele tem impacto. E tem uma lógica que é aquela lógica vertical, que leva a gente, desde os produtos, a atingir o impacto. Da onde a gente tira isso? A gente tira muito isso da árvore de problemas, né, que a Mog comentou com vocês também, né. Então, quando a gente faz a nossa árvore de problemas e a gente descobre o nosso problema central e vê os efeitos, né, as consequências daquele problema central e as causas daquele problema central, a gente pega aquilo e aproveita para o nosso marco lógico. Então, os nossos produtos, né, são aquelas coisas que nós entregamos e que combate as causas daquele problema, né? E eu já vou fazer uma leitura dessa aqui também em relação a esse mesmo exemplo prático que eu dei aqui para vocês, né? Então, os produtos, eles vão combater aquelas causas que a gente identificou, né? São normalmente coisas como as oficinas, as aulas, a assistência médica, né? Então, uma oficina aqui de leitura estava combatendo aí um problema que a gente viu, que era aquele problema de falta de hábito da leitura entre os jovens, né? Então, o objetivo aqui do projeto é resolver aquele problema central, né? Resolver, eliminar, tirar aquele problema central. É aquilo que o projeto vai solucionar. E ele deve ser formulado de maneira positiva, né? Então, no nosso caso, era jovens praticam a leitura. Porque na nossa árvore de problemas, foi diagnosticado lá que o principal problema é que os jovens não praticavam a leitura, jovens não tinham interesse pela leitura, jovens não liam. Então, o objetivo do nosso projeto e do nosso marco lógico ficou sendo esse daqui. E o impacto, né, está relacionado com aqueles efeitos, né? Então, olha, são os efeitos do problema central que a gente viu aqui e representam as mudanças que queremos promover. Por exemplo, melhor rendimento escolar, né? Então, a gente viu que um problema aqui era que as crianças, né, não praticavam leitura, e uma das consequências disso é que elas não tinham boas notas, porque às vezes o aluno até podia ser bom em matemática, mas se ele não sabia ler bem o enunciado da prova, né, se ele não tinha bom conhecimento de português, ele não tinha um bom rendimento escolar, tá? Então, essa parte do impacto aqui são aqueles efeitos aqueles efeitos negativos do nosso problema que a gente quer resolver, tá bom? A gente já vai ver isso também com mais detalhes, tá? Para ficar mais claro para a gente como diferenciar produtos, objetivos e impacto, que são os tipos de resultado, né, que a gente tem no marco lógico, que é o nosso próximo slide, tá? Tá, eu recebi uma pergunta aqui da Leila, eu vou ler para vocês, pode ser uma dúvida aí de vocês também, né? Ela pergunta aqui, ó, como adequar o marco lógico se o resultado for negativo
ou não alcançar o objetivo esperado, né? Eu estou entendendo aqui que a Leila dizia que caso assim, como adequar se o resultado do meu projeto for negativo, né? Se eu fiz o meu projeto e ao final eu não consegui alcançar o objetivo esperado, é isso mesmo, Leila? Eu entendi corretamente a sua pergunta? Porque, assim, basicamente, depois que a gente elabora o marco lógico, claro que vão ter modificações, tem aprendizados, né, do projeto e tal, mas uma vez que a gente elabora ele e passa a acompanhar ele durante a execução do nosso projeto, né, a gente não adequa o nosso marco lógico, ou a gente não muda o nosso marco lógico, tá? A gente pode colocar coisas, adicionar coisas, né, mas assim, mas aí tirar, se o resultado for negativo, vamos supor aqui, ó, para ficar mais claro, que o meu problema aqui, né, vamos colocar aqui, ó, voltando aqui um pouquinho, né, vamos dizer assim, ó, que eu fiz esse projeto lá de mediação de leituras e no final eu não consegui promover a leitura entre os jovens, né, e aí ou eu tive um resultado negativo ou não alcancei meu objetivo aqui, segundo, né, a pergunta da Leila, né. Nesse caso, quando terminou o projeto, ou está no meio do projeto, né, a gente faz o quê? A gente tem um momento de ver os aprendizados, tá? Então a gente pode sim, Leila, a Leila está perguntando aqui de novo, pessoal, se o marco lógico não é flexível, né? O que acontece, Leila? A gente, quando no meio de um projeto ou no final, a gente até pode mudar umas coisas aqui no marco lógico, mas mudar coisas no marco lógico implica em mudar coisas no nosso projeto, tá? Você pode, ele é flexível, a gente pode mudar ele no meio do projeto, a gente pode mudar ele ao final do projeto, após uma sessão de aprendizados, né, que a gente teve, mas a questão é a seguinte, se a gente muda o nosso marco lógico, a gente tem que mudar o nosso projeto, tá? As duas coisas são casadas, são combinadas. Então, ele pode mudar, sim, mas lembre-se de fazer as alterações na prática também, tá? Vamos supor, ó, você está executando o projeto, esse aqui, ó, para voltar ao nosso exemplo, né? E aí eu tô vendo que eu não tô conseguindo atingir esse meu objetivo aqui, que é de promover a leitura entre os jovens. E eu tô desesperado, falando, nossa, mas o projeto é tão bom, o que que tá acontecendo? Será que tá faltando algum produto? Será que essas rodas estão tão bem feitas? Será que eu esqueci de colocar alguma coisa aqui além das oficinas de leitura? E aí no meio, eu preciso colocar, além das oficinas de leitura, eu preciso colocar um programa de formação para os professores, né? Porque os professores podem ajudar muito. E aí eu mudo o meu marco lógico também, né? Desde que eu mude o meu projeto também, tá, pessoal? Isso é casado. Não vamos, a gente não muda só o marco lógico. Quando a gente muda o marco lógico, a gente está mexendo no nosso projeto. Então, se mexeu no projeto também, vale, tá? E aí a gente colocaria aqui mais um produto, né? Que seria oficinas com professores, para incentivar os professores ou ajudar os professores a incentivarem os alunos. E eu venho aqui e atualizo o meu marco lógico. Ok, Leila? Se alguém tiver mais pergunta também, pessoal, fica à vontade aí, tá? Bom, então, obrigado aí, Leila, pela pergunta. Vamos voltar aqui. Eu estava falando para vocês que para aprender a brincar bem com o marco lógico aqui, você precisa a distinguir o que é um produto, o que é um objetivo e o que é um impacto, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Tenham em mente o seguinte, ó, o marco lógico, ele tem tipos de resultados, que a gente chama, né? Então, isso é legal também, né? Normalmente, uma coisa é o resultado, outra coisa é efeito, outra coisa é impacto, né? Eu entendo muito e coloco muito assim, ó, existem no marco lógico tipos de resultados, e a gente tem resultado de produto, resultado de efeito e resultado de impacto. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da lógica que a gente usa para distinguir um do outro, e é importante que vocês tenham isso claro, tá? Então, assim, ó, o produto. O produto, ele vai demonstrar para a gente que um produto ou um serviço foi concluído, né? Então, o que é um resultado de produto, tal? É isso daqui, ó. Vou voltar aqui, ó.
Lembra, ó, aqui está o nosso produto, né? E aqui, ó, esse nosso produto, ó. Jovens formados e roda de leitura. O produto, ele é normalmente é isso, ele é uma coisa muito simples, assim, é aquilo que a gente entrega, é aquilo que a gente faz, né? Então, ó, eu faço aqui, ó, minhas atividades. Ao fazer oficinas de leitura, então eu vou lá, faço oficina de leitura numa semana, faço oficina de leitura na outra, na terceira, e depois de feitas todas essas oficinas, qual que é o resultado? Aí a gente tem o quê? O resultado de produto. Assim que eles fazem as oficinas de leitura, eles estão formados. Assim que eles estão formados, assim que eles fazem as oficinas de leitura, tal, eles começam a fazer rodas. Então, as rodas de leitura são realizadas, tá? Então, esse aqui, ó, pessoal, é o nosso primeiro tipo de resultado, que é o resultado de produto, que a gente chama, tá? Tenha em mente que é o seguinte, ele é quase em seguida da atividade que você está fazendo com eles, né? É quase o que acontece em seguida mesmo. Eu vou mostrar para vocês também um jeito de separar isso direitinho, tá? Aí, ó, vamos falar aqui um pouco dos efeitos, né? Então, o efeito, o que que é? São aquelas consequências positivas geradas pela conclusão do nosso produto e serviço. Vamos voltar lá. Eu fiz aqui, né? Os jovens estão formados e eles estão fazendo rodas de leitura. Qual que é o tipo de resultado que isso vai trazer para mim, né? Bom, eles estão formados e fazendo rodas de leitura, eles estão incentivando as outras pessoas a lerem. Eles estão lendo para as outras pessoas e eles estão lendo para eles também. Então, eu tenho aqui o meu resultado de efeito, que é promover a leitura entre os jovens. Tá vendo que também ele é uma coisa assim, quase que em seguida ao meu resultado de produto, né? Mas ele é diferente. Aqui, ele já começa a mostrar o quê? Mudanças. Tenho isso em mente, tenho isso na cabeça, assim, a parte de esse tipo de resultado aqui, de efeito, ele tem a ver com as mudanças que a gente quer ver, seja na realidade social, seja no nosso público, né? Seja no público beneficiário do projeto, tá bom? Então, essa é a diferença entre o tipo de resultado de efeito que eu acabei de mostrar para vocês do tipo de resultado de produto. Vamos lá, impacto. Qual que é esse tipo de resultado, né? Então, o impacto, ele é o quê? Ele é aquele efeito, né, que contribui para o bem-estar geral da coletividade. Ele é mais amplo. Eu vou voltar lá naquele exemplo nosso para deixar isso mais claro para vocês. Então, ó, estavam aqui, né, meus resultados de produtos, jovens formados às rodas. Aí veio aqui o meu resultado, tipo de resultado de efeito, né, que foi eles começaram a ler, praticar leitura para os outros, né, e ao fazer isso, eu vou contribuir com algo maior, que é o quê? Que é o rendimento escolar dos alunos, né, a gente parte da premissa e educadores dizem, confirmam isso também, que quanto mais a gente lê, melhor fica a nossa habilidade para entender textos, aumenta a nossa inteligência e tal. Então, isso vai contribuir para o rendimento escolar. O detalhe, a sutileza aqui do resultado de efeito para o resultado de impacto, que vocês têm que ter em mente para diferenciar um do outro, é o seguinte: o impacto, o nosso projeto, ou o nosso programa, a nossa organização, a gente contribui para o impacto, mas a gente não resolve aquela situação sozinho, né? Somente nosso projeto ou nossa ONG. Por quê? Pensem aqui comigo, ó, rendimento escolar. Milhões de outras coisas afetam o rendimento escolar de uma criança ou de um jovem, né? Não é só o fato dele ler mais que vai automaticamente contribuir para o rendimento escolar. Se ele não se alimenta corretamente, se tem problema, né, enfim, se ele não se alimenta corretamente, mesmo lendo, não necessariamente ele vai chegar aqui e ter um rendimento escolar. Se eu tenho um lugar em que as crianças estão lendo, mas de repente elas não têm seus direitos respeitados, elas estão sofrendo violência, os mais diversos tipos de violência, elas não vão ter um bom rendimento escolar. Então, a sutileza aqui do resultado de impacto é essa, entendeu? O nosso projeto, ele contribui para aquilo, ele ajuda um pouco aquilo, mas não é ele que vai resolver isso. E é isso que eu estava me referindo também quando eu falei para vocês, né, que às vezes a gente coloca
resultados grandiosos e tal no nosso projeto, mas na maior parte das vezes ele vai contribuir, né, com o impacto aqui, ok? Então, basicamente é isso, assim, né, que vocês têm em mente, que tem que ter em mente para ajudar a distinguir esses tipos de resultado, porque daí vai ficar mais fácil quando vocês forem fazer a matriz lógica de vocês vão olhar para ela aqui, ó, vão falar, aqui, ó, produto, aqui é um resultado de produto, né, é um tipo de resultado, é aquela atividade que eu entrego. Objetivo, e aí, às vezes aqui, ó, a pessoa chama de objetivo específico, tem outros nomes, tá? Mas a lógica vai ser sempre a mesma. E aí você vai ver, o objetivo é aquela mudança social, né, que meu projeto está trazendo, e aqui é eliminando aquele problema que eu vi na árvore de problemas e no meu diagnóstico, legal. O meu impacto, o meu objetivo geral, como vocês vão ver em alguns outros marcológicos e tal, tá aqui, né? E, de fato, é aquilo lá, aquilo para o qual eu vou contribuir, mas que tem outros fatores ali. Então, se vocês tiverem em mente essa distinção entre esses três tipos de resultado, é muito provável que facilite a vida de vocês na hora de fazer aqui o marco lógico de vocês, tá bom? Então, vou seguir aqui com vocês, né? Aqui a gente já viu, né? Então, ó, os tipos de resultados, né? Agora aqui aplicado aquele programa de leitura lá que eu falei para vocês. Então, eu tenho aqui as oficinas de leitura, os jovens formados, promoção de leitura e contribuição ao rendimento escolar, né? Ficou desse maneiro, né? Então aqui os tipos de resultados, né? Que eu comentei com vocês, operacional, produto, efeito e impacto. A descrição, né? Do que é. E os indicadores, né, que a gente já vai tratar também um pouco hoje, e mais ainda no monitoramento também, tá? Os indicadores para monitorar e avaliar isso daqui. Então, nesse projeto que a gente tinha lá, a gente tinha como indicadores, ó, quantidade de oficinas realizadas, quantidade de rodas realizadas, quantidade de empréstimos de livros feitos na biblioteca, para a gente saber se de fato estava tendo, né, uma promoção maior da leitura, né? A gente tinha outros indicadores além desse de empréstimo de livros também, e aumento na variação percentual nas notas e tal, né, mas enfim, é só um resumo aqui, né, mas daqueles tipos de resultados que eu mostrei para vocês. O que eu quero mostrar agora aqui para vocês é dar algumas dicas de como fazer isso, né, então já dei a primeira dica de como distinguir aí entre os tipos de resultado. E agora vamos ver como que a gente faz isso de uma maneira mais prática, né? Então, a gente tem aqui, né, mais aqui, ó, resultados operacionais, que são aqueles resultados de atividades, né, do nosso projeto, produtos, efeito e impacto. Então, vamos lá, ó. O que vocês podem fazer que ajuda muito, né? Saiam falando sobre o projeto de vocês, né? Passam um filme na cabeça de vocês de como que é o projeto, né? Tentem escrever tudo que é do projeto. Então, ó, o projeto dá aulas, os alunos aprendem novas técnicas de leitura, os alunos voltam para suas casas, os alunos voltam às aulas, os alunos aprendem novas técnicas. Aqui é uma descrição mesmo do dia a dia do projeto, né? Então, ó, aí eles fazem mais rodas de leituras, estudantes emprestam mais livros da biblioteca, os alunos se formam. Aqui eu fui descrevendo, e depois vocês podem ler isso com mais calma lá, quando forem rever o material, né? Tudo o que acontece no nosso projeto. Então, eu acho que é isso a primeira coisa que vocês têm que fazer, assim, passar um filme na cabeça de vocês e escrever tudo, como é que funciona o projeto, despeja no papel. E aí depois que vocês despejarem no papel, assim, sem preocupação se está certo ou errado, faltou alguma coisa, não, despeja, joga tudo. Aí depois a gente vai separar daqui o que é o resultado de cada tipo, né? Então, dentre todas essas ações que eu coloquei aqui, quais seriam, né, de produto, efeito e impacto? É isso que vocês vão fazer depois aí na organização de vocês e com seus pares aí, tá? Joguem tudo no papel, bom, como fazer, né? Depois que você jogou tudo no papel ali, você separa, classifica, analisa e sintetiza. Vamos para o próximo slide, vai ficar mais claro, tá? Olha só,
que eu fiz aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui eu separei e classifiquei, né? Separar, classificar. Daquele textão que eu joguei aqui na tela para vocês, antes, naquele slide anterior, né? Então, olha só, eu vou voltar aqui mais um pouquinho. Esse textão aqui, ó, eu peguei e separei ele aqui. Bom, aí eu vi, projeto da aula, aluno aprende novas técnicas, alunos falam que isso é o quê, né? Isso aqui é resultado operacional. São aquelas atividades mesmo do dia a dia do nosso projeto, né? Eu fui até lá, formei jovens. Eu fui até lá, comprei mais livros para a biblioteca. Aí daquele textão lá, eu separei um outro tipo de resultado aqui, ó, que é esse. Alunos fazem rodas de leitura, os alunos se formam, né? Então tá aqui o texto, né? Novos estudantes participam das rodas de leituras. E quais são os meus resultados de produtos aqui, ó? Tá aqui, ó. Aqui em preto, ó. X, né? Que é o que X aqui quer dizer quantidade, né? Total de rodas de leituras realizadas. Total de jovens formados. Aí eu fui lá e separei, ó. Estudantes emprestam mais livros da biblioteca. Olha só, isso aqui era um resultado de efeito, né? Então, tá vendo? Fui cortando aquele textão e separando, conforme aquela lógica que eu passei para vocês, e tá aqui, né, o que são os indicadores, essa parte. Então, tantos empréstimos de livros na biblioteca. E ali o meu resultado de impacto, né, então, eu vi também que alguns alunos melhoram as suas notas e tal, bom, isso é um impacto do meu projeto, tá aqui separado, né, e classificado. Tá vendo, ó, eu separei, classifiquei, analisei e sintetizei, ó, separei, ó, isso aqui é de resultado operacional, isso aqui é de produto, né, então eu separei e classifiquei, sintetizei aqui, né, em preto, tá, em negrito aqui, né, e analisei, né, eu tive que fazer uma análise para saber o que é de produto, o que é de efeito e o que é de impacto, tá. Então eu fiz uma análise e para fazer essa análise o que eu usei? Usei aquela distinção que eu mostrei para vocês entre tipos de resultado, tá? Aquilo lá que eu falei que é importante vocês guardarem. Então é basicamente isso que a gente faz assim para começar a estruturar o nosso marco lógico, tá? E aí eu vou passar aqui falar um pouquinho, tá, dos indicadores também, ok? Então, como que a gente elabora aí, né, os nossos indicadores, né? Olha só o nosso marco lógico aqui de novo, tá vendo? Ó, atividades, resultados, produtos, objetivos e impacto, né? Então, aqui depois vocês podem dar uma lida com mais calma também, né? Mas basicamente isso, ó, resultado, indicador de resultado de produto, né? São aqueles lá que os produtos têm que estar produzidos, feitos até o final do período, né, de implementação do projeto, e são coisas como pessoas treinadas com maior conhecimento e habilidade, estradas de boa qualidade construídas, bens entregues e serviços prestados, né, ou então rodas de leitura, como eu mostrei para vocês. Então é aquilo lá que aquilo que o nosso projeto entrega, né, o resultado dele. Como montar os indicadores aí de mudança para a parte de objetivo específico ou efeito, né, como eu chamei lá também. Bom, aqui tem, ó, uso de conhecimentos e habilidades, transporte de bens em estradas, né, porque aqui se eu construir estradas de boa qualidade, uma mudança que eu queria ver lá era o aumento, né, o mais transporte de bens nessas estradas construídas, né, pessoas treinadas com maior conhecimento e habilidades, então eu quero ver aqui qual o uso que elas estão dando para isso, né? Então, são exemplos aí de indicadores, né? Do impacto, ou objetivo geral, ou tem outros termos, mas agora esses aqui que eu me lembro. Então, como eu falei, né, são de longo prazo, né, e não são específicos de um projeto único, né. Normalmente são aqueles indicadores que a gente fala assim, sustentabilidade, o bem-estar, autoestima, transformação, rendimento escolar, né, que eu coloquei ali. Então, assim, como que eu monto, o que é um indicador de resultado e produto, um indicador de objetivo, um indicador de impacto? Lembre-se
A mesma lógica que eu mostrei para vocês da distinção entre cada um é a lógica que você vai usar para montar o seu indicador, tá? Então, o objetivo, a gente não quer ver a mudança, então tem que ser um indicador que vai refletir essa mudança social, né? O impacto não é alguma melhoria em alguma coisa que é mais ampla e tal, então o indicador vai ter que refletir isso, tá bem? Vou passar aqui para vocês as qualidades que esse indicador tem que ter, né? Tem esses critérios aqui que a gente pode usar para ver se o nosso indicador tá bom ou não, tá? É que a gente chama aqui, ó, de indicador SMART, né? Tem esse nome aqui porque vem do inglês, mas está traduzido aqui, ó, do lado aqui pra gente, tá? Então, assim, ó, a primeira qualidade desse indicador, ele tem que ser específico. Eu quero dizer o quê? O indicador está claro? Ele esclarece o que você quer acompanhar? Voltando lá para aquele programa que eu dei o exemplo para vocês, você viu que o indicador de impacto ali tá claro e está específico. Tem uma coisa só, né? Rendimento escolar, nota, né? E é um indicador simples e está bem específico daquilo que imagino. Ou então aquele outro lá de empréstimos de livros, né? Tá claro também, ele está específico. Aqui, essa outra parte que a gente chama de mensurável, né? Se ele pode ser avaliado de forma objetiva, né? Ou seja, eu consigo imensurável aqui tanto a parte objetiva e também a parte, né, os indicadores mais qualitativos que a gente chama, tá? É se a gente consegue identificar essa mudança, essa variação. Então você viu que ali a gente tinha um bem claro e bem objetivo também, que era dos empréstimos, né? Tinham outros indicadores qualitativos, mas esses eu vou mostrar para vocês na outra capacitação, tá? Que daí vai ter uma parte sobre avaliação, eu vou mostrar para vocês a avaliação desse projeto de leitura. E aí vocês vão ver esses outros indicadores aí também. Alcançável, né? O que a gente quer dizer aqui por alcançável, né? Duas coisas que vocês têm que ter em mente no alcançável. A primeira coisa é a seguinte, eu vou conseguir essa mudança vamos lá, naquele lá mesmo, mudança das notas, né? Ele é alcançável dentro do tempo dentro da duração do meu projeto? Por exemplo, eu disse que o meu projeto vai durar 1 ano. Após 1 ano, ou dentro de 1 ano, em até 1 ano, é alcançável uma mudança de nota? E uma mudança que eu possa atribuir ao meu projeto ou não? Então é isso, né? Vamos supor que nesse projeto a gente viu, putz, não dá, em 1 ano é pouco tempo, eu não poderia usar aquilo como indicador, porque ele não é alcançável em 1 ano. Então por que eu vou colocar um indicador ali que só vai acontecer ou depois de 2 anos ou 3 anos, né? Então a gente tem que trabalhar com indicadores que estejam dentro do tempo de duração do nosso projeto, tá? E é isso aqui o alcançável. Bom, relevante, né? Relevante aqui, vamos voltar aqui. Relevante aqui é bem simples também, tá? É se ele tem a ver com se ele tem a ver com o meu projeto, né? Se ele tem a ver com os objetivos do meu projeto. Então, melhora na nota é relevante, sim. Por quê? Porque a leitura promove o desenvolvimento de habilidades e tem um impacto, sim. Essas habilidades vão ter um impacto na nota. Então, é relevante eu falar de melhora em notas. Não seria tão relevante eu falar de alunos entram na universidade, no caso daquele meu projeto. Por que não seria tão relevante? Primeiro, porque não era esse o objetivo maior do projeto, o impacto. O projeto não estava direcionado para isso. O projeto, claro, deve ter efeitos e teve efeitos sobre isso, mas não era relevante para o projeto. Segundo, não era alcançável também, né? Que esse é outro indicador que a gente viu. Isso vai demorar mais um tempo, né? Então, por isso que não estava ali também, tá? Isso aqui que a gente chama de definido no tempo, né? É muito próximo também do alcançável, né? Ou seja, é isso, né? Ele vai acontecer naquele período mesmo de tempo aí mais do que isso, né, no caso. Definido no tempo aqui, eu consigo coletar esse indicador em 1 ano?
Porque, por exemplo, voltando ao caso aí dos indicadores aí de alunos vão para a universidade, conseguem passar numa universidade porque estiveram em nosso programa de rodas de leitura. Eu não consigo coletar esse indicador em um ano. Porque às vezes tem criança ali no projeto que está fazendo isso, ela tem 12 anos, 13 anos, e meu projeto vai durar um ano, 3 anos no máximo. Eu não vou conseguir, ao final do meu projeto, ter coletado esse indicador. Meu projeto vai ter terminado, eu vou estar em outro lugar, outra cidade e tal, e eu não consegui coletar o indicador. Então é isso aqui o que quer dizer com ser definido no tempo, tá? Os outros tipos de indicador aqui que a gente tem bastante, né? É indicador direto ou indicador indireto. Indicador direto são mais aqueles objetivos, assim, né? Indicador indireto são aqueles mais subjetivos, aqueles que são difíceis de medir a uma primeira vista, né? Então, indicador direto, ó, ele vai focar diretamente no tema do seu interesse, né? Então, aqui está número de latrinas concluídas, né? Que era de um outro projeto. No nosso caso aqui seria o quê? Número de rodas de leitura realizadas. É um indicador direto, objetivo, focado diretamente no nosso tema de interesse, né? Ele é isso, ele é mais concreto, objetivo, né? E é aquilo que o gerente, o gestor de projetos, né, quer saber e que pode ser medido diretamente. Ali, toda vez que a atividade acontece, você já sabe, hoje eu fiz 5 rodas, 10 rodas. Indicadores indiretos. São temas de análise que não podem ser medidos diretamente, como mudanças de comportamento, atitudes e percepções. Então, assim, nesse nosso projeto aí tinha indicadores desse tipo, que a gente vai ver na outra capacitação, e que media essa parte de comportamento e de atitudes das crianças em relação à leitura. E aí eu tinha que fazer uma conversa com elas, mais específica, né, para avaliar isso. Não era uma coisa que nem assim, ó, eu vejo a roda de leitura acontecendo, a roda de leitura acabou, pronto, uma roda de leitura realizada. Aqui, você tinha que ver assim, qual que é a mudança, o que, que mudou do jeito de pensar dessa criança, o que, que mudou no comportamento dela, será que antes ela só gostava de brincar na rua e agora ela está reservando um espaço para ela em casa, para ela ler? Né? Então, eram coisas que eu não consigo perceber imediatamente, né? Precisa de um tempo, ter um tempo para que isso esteja acontecendo, com o projeto já acontecendo, girando, para a gente começar a observar, né? Não necessariamente após a primeira roda de leitura a criança já vai ter mudado o comportamento, tá? E também aqui a gente usa indicador indireto quando o tema ele é delicado ou subnotificado, que a gente chama, né? É muito comum isso em casos de agressão, violência, né? Então, um exemplo muito usado é isso, violência doméstica. As pessoas não notificam muito, tem uma série de problemas para notificar isso, né? Então, aí a gente teria que usar um indicador indireto para mostrar aquilo que a gente quer, tá? Então, é um caso bem específico aí de projetos que tratam com temas bem delicados também, tá? Fonte de verificação, né? Então, eu tenho aqui para meus resultados, vamos pegar aqui, ó. Eu tinha lá resultados e indicadores, rodas realizadas. Qual que é a fonte de verificação, né? Que coisa eu uso para verificar se a roda foi feita ou não? Eu faço uma ficha para a pessoa que está realizando a roda, ela preenche para mim, e essa ficha depois eu guardo e vou anotando os resultados, né, a quantidade de rodas, num relatório ou num banco de dados à parte. Né? A fonte de verificação é a fonte da nossa informação, tá? Ela aqui vai se referir tanto a quem que é a fonte? Ali, a roda realizada era o gestor. A fonte de informação para uma mudança de atitude e percepção da criança, a fonte era esse público, a criança diretamente. Qual era o meio que eu usava para verificar isso? Uma entrevista ou então uma roda de conversa com essas crianças, tá? Então, a gente precisa colocar a fonte de verificação aqui, porque não adianta nada a gente ter colocado o resultado, ter colocado o indicador, e de repente eu não tenho uma fonte para aquele indicador. Se eu não tenho uma fonte de informação para aquele indicador, eu não vou conseguir coletar aquele indicador, então não faz sentido, tá?
Então, a fonte de verificação vai ajudar a gente nisso. Pressupostos, né? E a gente também vai, só uma pausa, pessoal, aqui, a gente também vai ver numa outra capacitação que eu vou ter com vocês, os pressupostos com mais detalhe, com mais profundidade também, tá? Mas os pressupostos aqui do nosso marco lógico, né, a gente viu, né, são aquelas coisas que podem afetar o andamento do nosso projeto, né? Então, naquele lá de roda, eu até coloquei ali que um dos pressupostos eram a escola permite que os professores participem das formações, escola consegue um espaço para instalação de biblioteca, escola autoriza o projeto ser o projeto ali dentro das salas dela e tal, porque eram coisas que se eu não conseguisse fazer, eu não ia conseguir fazer meu projeto. Imagina, eu chego num lugar e aí, bom, os professores não querem participar, os alunos não têm interesse, e, bom, isso daí vai afetar meu projeto. Se a escola não deixa eu utilizar os professores dela, não deixa eu utilizar um espaço, eu não vou conseguir fazer meu projeto. Isso é um fator de risco para o meu projeto, né? Que é o que a gente fala aqui, né? Aqui tem outros exemplos, falar, num ano de seca, as sementes podem não germinar e, portanto, né, a colheita, o produto não vai acontecer, né? Isso para um caso aqui de um projeto de desenvolvimento rural, tá? Então, eu posso fazer um projeto para cuidar aqui das crianças, né? Que elas estão com problema de desnutrição, mas o meu pressuposto, eu preciso que a água esteja limpa, esteja de boa qualidade, porque senão elas vão estar bem nutridas, mas elas vão tomar uma água que vai causar diarreia e outras coisas nela, né, uma água infectada, e isso vai atrapalhar o meu projeto, tá? Então, o pressuposto é uma das coisas, eu acho, assim, mais difíceis de entender no marco lógico, então vão com paciência aqui nos pressupostos, tá? Mas basicamente isso. Tentem memorizar assim, ó, pressuposto é tudo aquilo que eu preciso que aconteça para que meu projeto dê certo. E essa coisa que eu preciso que aconteça para que o meu projeto dê certo, essa coisa normalmente está fora do meu controle. Eu não consigo garantir ou comprar essa coisa, né? Ou, ela está fora do meu controle. Então, a autorização da escola está fora do meu controle. A vontade do aluno em participar está fora do meu controle. A autorização dos pais também está fora do meu controle, né? Enfim, tenham isso em mente. É aquilo que eu necessito para que o meu projeto dê certo, mas que está fora do meu controle, tá? Então, isso a gente vai ver isso com calma também nas outras capacitações, tá bom? Bom, a gente está quase chegando aí ao final, né? A gente tem aí mais uns 8 minutinhos. Eu vou deixar aqui para vocês essa bibliografia. Aqui é legal vocês darem uma olhada, se vocês puderem, nela depois, tá? Depois vocês olham mais aqui, né? E eu vou colocar aqui também, eu vou falar do dever de casa também, né? Tem do dever aí que vocês vão ter que fazer. Tá aqui, ó, lição de casa. O que é a lição de casa aqui, né? Eu vou pedir para vocês elaborarem um marco lógico do projeto de vocês. E aí, esse marco lógico vai ter que ter lá os insumos, as atividades, os produtos, os objetivos e o impacto esperado, tá? A Mog comentou comigo que vocês já fizeram um marco lógico alguns chegaram, né, não sei se todos, mas a fazer um marco lógico, mas o marco lógico da instituição. Tudo bem, não tem problema. Aqui, agora, a gente vai fazer um marco lógico dos projetos e dos programas da instituição, da nossa instituição, tá? Vocês fizeram lá alguns, ou todos, não sei, a teoria da mudança também da instituição. Agora aqui, a gente vai fazer tudo pensando nos nossos projetos. E a Mog também pediu para eu passar um recado para vocês, né, para firmar isso também com vocês, que é o seguinte: é importante que o projeto que vocês vão escolher para fazer o marco lógico, que ele tenha conexão, que ele esteja diretamente ligado com a teoria da mudança da organização ou com o marco lógico da organização, tá? Ou seja, programas ou projetos
ligados a que a gente chama da missão da organização, da visão da organização, tá? Então, para aqueles que fizeram, então, dá uma olhada lá na teoria de mudança da instituição de vocês, marco lógico da instituição. Aí agora a gente vai fazer o programa, o projeto, mas sempre ligado a isso, tá? Nunca deixar as coisas aí muito desconectadas, tá bom? Então é isso que vocês têm que fazer, e é isso que a gente vai tratar nas assessorias individuais, né? Vocês viram aí que no início a Lorraine falou, né, pra gente das assessorias, vocês vão ter assessorias, e nessas assessorias vocês vão chegar com o marco lógico aí, né, pronto de vocês, né, desse programa de projeto, vão mostrar para mim, eu vou olhar, vou dar meus pitacos, vou sugerir coisas, e também vocês podem chegar com o marco lógico e falar, poxa, Emília, a gente teve uma dificuldade aqui, não conseguimos avançar na parte de impacto, ou na parte de efeito, né, não conseguimos descrever o impacto, o efeito, o indicador, a gente pode tentar dar uma olhada com isso nas assessorias, né? Mas assim, venham para a assessoria com material já, tá? Porque na assessoria em si não vai dar tempo da gente fazer o marco lógico. Então vocês vão ter que tirar um tempo, sentar aí entre vocês, com a equipe de vocês, e tentar montar esse marco lógico, para daí a gente ter material para trabalhar com vocês na assessoria, tá bom? Tem mais uns recados aqui que eu tenho que passar para vocês, tá? Então, assim, vai ter um link aqui, né? Eu acho que, não sei se já está aparecendo aqui para vocês, onde ele está aqui exatamente, que é um link para vocês clicarem aqui no Doodle, né? Que é aquele appzinho que vai mostrar lá para vocês, ó, tal dia tem esse horário disponível, e esse horário disponível, e esse horário disponível. Na quinta-feira, só esse horário, na quarta-feira. E aí vocês vão escolher um daqueles horários disponíveis lá, tá bom? Escolham um daqueles horários. Eu tenho mais um recado também para passar para vocês aí da lista de presença, né? A Lorraine já reforçou para vocês aí de colocarem o nome completo, né? Tem agora ao final a apresentação, né? Desculpa, tem agora ao final isso o link aí para marcar a presença, né? Pedir para vocês também entrarem no Sílab, né? Depois para rever o material, colocar as atividades ali, né, de vocês também no Sílab, né, essa atividade 1 aqui, a lição de casa, então esse é outro recado aqui, e eu acho que tem mais um ou dois recadinhos aqui, deixa eu só confirmar um instante aqui, tá, pessoal? Só um minutinho, por favor. Eu acho que tá bom. Eu acho que vocês receberam também no boletim de hoje, né, o boletim boletim de número 5, o link para avaliação, né? Então eu peço para vocês que avaliem ali, né? É importante para a gente saber o que está caminhando bem, o que pode ser melhorado e tal, né? Que no caso aí esse que vocês receberam é do ciclo passado, né? Esse ciclo aí que vocês tiveram. Então isso é importante, tá? Por favor, não esqueçam de avaliar isso. Ok, então é isso. Bom exercício aí do marco lógico. Caprichem, se esforcem, tentem fazer aí o máximo que vocês conseguirem para a gente olhar nas assessorias lá depois, tá? Nas assessorias individuais. Ok? Bom, eu acho que é isso, tá? E eu agradeço aí a oportunidade de ter estado aqui com vocês, conversado um pouco sobre isso. E obrigado pelas perguntas também que vocês mandaram, tá? E a gente pode ir finalizando por aqui.
Boa noite, então, pessoal.